vou contar aqui as verdades que eu descobri sobre a cirurgia bariátrica somente depois de ter feito a cirurgia. No decorrer do vídeo eu vou contar 3 dessas verdades. E eu achava que eu não precisava estudar, entender muito sobre a bariátrica. Afinal de contas, eu sou a 6ª pessoa da minha família que fez cirurgia bariátrica. Então eu achava que eu tinha uma certa experiência, eu convivi muito com aquilo, sabia como funcionava ali na prática, nos exemplos dos meus familiares, a cirurgia bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2021, eu tava com 108 quilos, eu emagreci 40 quilos, depois de uma vida toda tentando emagrecer das diversas formas possíveis. Sempre fui uma pessoa ativa, então eu fazia atividade física, tentava me alimentar bem, procurava ajuda médica, nutricional, para me ajudar nesse processo de emagrecimento, mas eu nunca tinha um sucesso, até emagrecia, mas não sustentava por muito tempo ali aquela perda de peso. Eu lembro de um dia que eu tava com um endocrinologista, se eu não me engano, e eu falei pra ele: doutor, eu tô aqui porque eu não quero ser a próxima da minha família a fazer cirurgia bariátrica. Então eu relutei bastante com esse pensamento de fazer a cirurgia ou não. Na verdade, essa ideia de fazer a cirurgia, ela passou pela minha cabeça e ela começou a ficar mais latente depois da minha 2ª gestação. Eu me lembro de um dia que eu tava no chão, assim como eu tô agora, brincando com a minha filha mais velha, e na hora de levantar eu tive dificuldade de levantar. Foi aí que começou a me dar um estalo do tipo: opa, preciso de ajuda, porque senão eu não vou conseguir brincar com as minhas filhas, não vou conseguir ter uma vida bacana, de qualidade com elas. E ali começou esse pensamento. Logo depois foi o batizado da minha filha mais nova, e nesse batizado eu utilizei um vestido branco, que eu me senti muito mal com aquele vestido. Tava bem na época de pandemia, então a gente mal saía, e aí a gente saiu pra ir no batizado reservado, e eu fui com um vestido branco. Depois, vendo as fotos, eu me senti pior ainda, e naquele dia eu me lembro que eu tive uma conversa numa mesa com algumas pessoas da minha família que já tinham feito a bariátrica, e a gente começou a falar sobre isso, e eu falei: eu acho que eu vou atrás desse assunto. Pois bem, a vida passou. 6 meses depois desse encontro, eu tava fazendo a minha cirurgia bariátrica, que foi em maio de 2021. A cirurgia foi super tranquila, foi um processo de recuperação muito tranquilo pra mim. Eu segui à risca tudo relacionado às fases da dieta líquida, dieta pastosa, branda. Fiz tudo muito certinho, não foi um problema pra mim. Os primeiros meses ali nem fome eu sentia, mas eu sempre segui muito à risca tudo que era me passado pela nutricionista da época, pelo meu cirurgião. Um ano depois, eu descobri um tumor no rim, sim, através de um exame. Isso vai ser assunto para outro vídeo. E foi através desse tumor no rim que me deu um clique, que eu falei: eu preciso mesmo cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde. Porque nesse 1 ano de bariátrica, eu vivia a minha vida como eu vivia antes da bariátrica. Eu não mudei nenhum estilo de vida. Comia menos ali nos primeiros meses, mas depois eu me via comendo muito parecido com o que eu comia antes da bariátrica. E eu vou até falar pra vocês que eu acho que eu comia igual, assim, realmente, antes do período de eu fazer a bariátrica. E aí, descobrindo esse tumor no rim, eu falei: calma lá. Ou eu melhoro meus hábitos e meu estilo de vida, ou não vai ter adiantado nada ter feito a bariátrica, não estou focando na minha saúde. Talvez eu tenha pensado na bariátrica como uma solução e não como uma ferramenta ali para me ajudar. E foi dali que eu comecei a me interessar mais, e eu fui pesquisar a fundo sobre obesidade. Eu precisava entender o que é a obesidade. E engraçado que eu não tinha essa consciência, mesmo tendo a obesidade, sendo obesa, de que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, enfim. E eu fui estudar sobre obesidade, estudar sobre a cirurgia bariátrica. Foi aí que eu descobri coisas que eu falei: meu Deus, nunca ninguém me contou, de todos os profissionais que eu fui,
não tinha o exemplo, né, dessas pessoas que perto de mim que fizeram a cirurgia bariátrica, que comentaram isso comigo, ou até mesmo que praticavam essas coisas. E eu fui testando tudo em mim e vi que dava muito certo, realmente transformava ali a minha vida. E eu vou contar aqui 3 principais verdades, segredos que eu descobri somente depois de todo esse período, que eu super resumi pra vocês, porque vai ter bastante conteúdo aqui pra eu explicar tudo certinho. E a primeira delas é: a bariátrica, ela exige algumas mudanças. Então tem sim exigências após a cirurgia bariátrica. É suplementação para toda a vida, é um acompanhamento médico, nutricional por toda a vida, é uma mudança de hábito e estilo de vida, assim, eu não vou falar radical, porque você tem a oportunidade de fazer o que você já deveria fazer na tua vida mesmo sem ter feito a cirurgia bariátrica, que é uma alimentação boa, de qualidade. Eu descobri que a gente tem que ter meta de proteína, meta de ingestão de água, que são coisas que você até pode não fazer, mas uma hora você vai ser cobrado por isso. A sua saúde, ela vai cobrar. 2, o segundo segredo, a segunda verdade: você não emagrece apenas porque o teu estômago ele é reduzido ou ele é retirado, dependendo da técnica que você fizer. E eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia emagrecer somente por conta da restrição alimentar. Mas não, a cirurgia ela tem um impacto metabólico no nosso organismo gigantesco. Isso quer dizer o quê? Que tem alterações hormonais, principalmente ali de sinalizações entre intestino, estômago e cérebro, que vão mudar condições de sensação de saciedade, de fome, por exemplo. E não é só porque a gente tem um estômago pequenininho que a gente emagrece também, mas não é único exclusivamente por isso. Aí que eu falei, tá explicado porque que hoje eu como muito próximo ao que eu comia antes, ou até mesmo igual, e continuo emagrecendo ou não engordando tanto quanto eu engordaria se fosse um tempo atrás. Isso já foi um grande aprendizado pra mim. A terceira é: a cirurgia bariátrica, ela nunca para de funcionar. Chegou a passar isso na minha cabeça tempos depois, e principalmente por eu comer o que eu comia, como eu comia antes, em quantidade, falando, passou pela minha cabeça assim, a bariátrica não funciona mais. Embora eu tenha emagrecido bastante, eu tive um reganho só de 4 quilos, que é considerado normal, mas quem fez bariátrica sabe que engordar é o terror. Depois da cirurgia bariátrica, a gente tem muito medo, então qualquer alteração ali a gente já fica um pouco desesperada. E eu engordei 4 quilos e continuava naquele ritmo, comendo como antes. Falei, meu Deus, será que a cirurgia bariátrica parou de funcionar? E não, a bariátrica ela não para de funcionar. A gente que precisa, através de algumas estratégias, ativar essa cirurgia novamente, digamos assim, para que ela trabalhe a nosso favor e a gente volte a emagrecer ou a estabilizar no nosso peso. E isso tudo, existem estratégias que não são nada mirabolantes, que na prática, no dia a dia, é muito fácil da gente seguir isso e conseguir aí o sucesso de voltar a emagrecer, quem teve o reganho de peso, ou de se manter aí num peso considerado saudável, né, por você ou pela tua equipe de acompanhamento. Foram estas as 3 verdades que eu descobri somente depois de ter feito a cirurgia bariátrica. Aí você pode estar pensando, Vê, mas ninguém te contou sobre isso? Nutricionista, médico que você passou abertamente, assim, não, ninguém me falou, eu descobri mesmo depois, no processo. É verdade que é difícil encontrar profissionais da área da saúde especializados em cirurgia bariátrica. Os que tem são muito caros também, então o acesso não é tão fácil assim. E na internet também não tem muito conteúdo que possa confiar realmente e que explique pra gente tão abertamente assim sobre a cirurgia bariátrica. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês a minha história, as minhas experiências, do que eu vivo no dia a dia, do que eu estudo, do que eu aplico,
também. Eu quero saber de você como é que foi a tua cirurgia bariátrica. Me conta aqui nos comentários se você já sabia sobre essas 3 verdades ou não. Me acompanha aqui que eu vou compartilhar ainda mais conteúdo sobre a cirurgia bariátrica, sobre o dia a dia bariátrico, sobre a rotina bariátrica que existe depois da cirurgia. Divide aqui comigo a sua experiência, me acompanhe nos próximos vídeos. Vai ser um prazer compartilhar com vocês essa jornada da Bari. Um beijo!